Bom dia, minha irmã Ivanildes. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Essa manhã seja uma manhã abençoada para você, toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nildes, a paz, minha irmã, saudades. Saudade de estar ali com a irmã, ouvindo aquele culto. Bom dia, igreja. Bom dia, Shirley. Seja bem-vinda, irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus possa estar dando um dia de paz, um dia de alegria. Um abraço em todos da família. Saudade de Simeão, de Wanda, de toda a família, André. Saudade daqueles bate-papo. Bianca, seja bem-vinda, Bianca, em nome de Jesus. Seja um dia abençoado para todos. Você, para a irmã Néia, Sheila. Deus abençoe esse dia maravilhoso. Um dia de paz, um dia que nós vamos estar falando mais um pouquinho dessa palavra de Deus. Oh, glória a Deus, Nildes. Amém. Bom dia, filho Rafael. Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nildes, que alegria, Nildes. Deus vai continuar fazendo milagres na casa de Vanilde, na nossa casa, nesse povo de Deus. Orlando, seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz de nosso Deus possa estar sobre a vida e a família de cada um. Graça e a paz de Jesus. Irmã Enelice, uma paz do Senhor, um abraço no meu querido irmão, pastor, irmã Lúcia, Cecília, André, ô André, Shirley, Lúcia, ô Senhor, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para prestar esse culto maravilhoso ao nosso Deus, ao nosso Pai, a paz do Senhor. Que Deus possa falar grandemente ao nosso coração, ao coração do povo de Deus. Irmã Marlene, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Bom dia, minha irmã Shirley, graça e paz. Como é bom estar junto com esse povo de Deus, né? Estamos sentindo, Sheila, Maria, estamos sentindo lá na casa do nosso Deus, lá no templo, né? Unidos, bom dia, família Emanuel, oh família maravilhosa, essa família que Deus nos colocou juntos, né? E que nós sentimos tão bem, tão queridos entre os irmãos. Mais um dia nós estamos aqui para meditar sobre a palavra do nosso Deus. Como eu havia falado ontem, né, tinha comentado, eu tinha falado, nós hoje vamos dar mais uma série falando sobre texto da palavra de Deus. A semana passada nós falamos sobre as casas que Jesus visitou. Essa semana nós vamos meditar sobre um tema muito conhecido também na Bíblia. É um tema que nós já falamos na igreja, os irmãos participaram. O versículo que encontra no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, do capítulo 7, nós vamos ler o versículo 14 e 15. O livro de Crônica, né, o cronista, a gente não sabe quem é o autor desse livro, por isso dá o nome de 2 Crônica. O cronista escreveu esse livro, né, e esse livro pega parte do reinado de Davi, passa por Salomão. É um livro muito, muito bonito, né? E nós vamos aqui meditar nesse versículos 14 e 15. É um versículo que logo após que Salomão termina o templo, Davi não pôde fazer, né? Davi era um homem de guerra, tinha as mãos, muito sangue, né? E Deus, através do profeta Natan, falou que devido a Davi ter sido um homem de guerra, ele não estava condenando Davi, não estava condenando Davi, mas que isso passaria a ser uma tarefa de Salomão. Então Davi ele tomou todas as providências para que o templo fosse construído. Quando Salomão assume, Salomão constrói o templo, né, porque
a Arca da Aliança ficava numa tenda e Davi queria trazer ela para um templo. Não é verdade? Então, aqui, quando Salomão termina a construção do templo e Salomão começa a orar, e à noite Deus aparece para Salomão, né, em sonho e passa essa tarefa. É um texto que a gente lê, mas é um texto que tem assim, uma responsabilidade muito grande para nós. Uma responsabilidade muito grande. Esse texto vai falar conosco, né? Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo, nós vamos ler o 14 e o 15. Versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 14 do livro de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Versículo 15 diz: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Querido, há uma promessa aqui de Deus e também há um ser. Deus está colocando uma posição para nós aqui. Cada dia nós vamos estar nos deliciando de cada parte desta passagem, né? E hoje nós lemos aqui, logo que Deus fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Que povo é esse? Para quem que Deus falou e para quem Deus continua falando? Quem é esse povo de Deus? Como que esse povo surgiu? Quem pode dizer que faz parte deste povo? A história do povo de Deus começa lá em Gênesis capítulo 12. Versículos de 1 a 3 vai falar sobre o chamado de Abraão. Deus chama Abraão, seleciona, tira Abraão do povo que era idólatra, o povo de Ur, e Deus chama Abraão e manda Abraão sair daquela terra, se livrar daquelas idolatrias, daquele mundo de pecado. Então Deus manda que Abraão saia dali, que Abraão saia do meio dos seus parentes, dos seus pais, e vai para uma terra que Abraão não tinha nem ideia onde era. E o prêmio que Abraão teria, se acaso ele obedecesse a Deus, a bênção que Abraão teria, seria que ele fosse o pai de todas as nações. Então, Deus pede a Abraão, para que Abraão, ordena a Abraão que Abraão saia, e Abraão, no ato de fé, no ato de obediência, Abraão sai daquela terra e Abraão caminha para Canaã. Então ali estava formando o povo de Deus. Abraão é tido como o pai da fé. Abraão é tido como o pai da igreja, do povo de Deus. Jesus veio da descendência de Abraão, todos vieram da descendência de Abraão. Então Abraão vai para a terra de Canaã, chega lá na terra de Canaã, ele se estabelece lá, fica lá na terra de Canaã, onde Deus mandou Abraão ficar. Mas acontece que houve um período de muita seca, de muita fome. A gente vê lá no livro de José, e com essa fome, esses descendentes de Abraão, eles vão e migram para o Egito. Vão para o Egito. O povo de Deus está lá no Egito. E esse povo ele começa a se desenvolver, começa a crescer,
e transforma-se num povo muito grande, um grande povo, muito grande. E o que acontece? Os egípcios aí começam a ter medo daquele povo. Aquele povo prosperava, aquele povo crescia. Por quê? Porque era o povo de Deus, era o povo abençoado por Deus, era o povo da promessa, era o povo hebreu. E o que acontece? Então, esses caras começaram a ficar os egípcios poderosos e escravizaram esse povo. Começaram a escravizar esse povo e botaram ele para trabalhar. Hoje seria na construção civil, fazer tijolos, fazer casas para os egípcios. E esse povo era sacrificado, ficou ali debaixo das leis egípcias. Então, o que Deus faz? Deus levanta um grande líder. Esse líder nós conhecemos, ele é Moisés. E esse líder, ele consegue tirar esse povo da mão dos egípcios e caminhar novamente através do deserto para Canaã, que é a terra prometida de Deus, é a terra da promessa. É a terra da promessa. Então, se a gente for lá em Êxodo, capítulo 19, Êxodo capítulo 19, nós vamos ver Moisés já tinha tirado aquele povo do deserto, o povo da escravidão, e eles começam a andar pelo deserto, começam a caminhar pelo deserto em rumo à terra prometida, Canaã. E diz aqui no capítulo 19 que eles já estavam caminhando há 3 dias pelo deserto. Caminhavam 3 dias pelo deserto. E diz assim, no dia em que completaram 3 meses, em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo subiu o monte para encontrar-se com Deus. Então Moisés, ele agora sobe o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte dizendo. E diz assim a partir do versículo 3: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou no monte dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e a declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Aí o versículo 5 começa assim, ó: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Meus queridos, aqui traz para a gente um conforto. Olha o que Deus está falando. Nós somos o povo de Deus. Olha, vocês estão vendo o que eu fiz com o faraó lá no Egito? Então agora vocês é o seguinte, vocês são meus. Vocês são meus. Guardem a minha aliança. Vocês se guardarem, vocês se me obedecerem, vocês serão meu tesouro pessoal. Mas, irmão, nós, o povo de Deus, é o tesouro especial de Deus, dentre todas as nações. Deus fala aqui, olha, embora toda a terra seja minha, tudo é de Deus. Mas o povo de Deus é aquele povo que Deus selecionou, aquele povo que Deus separou, aquele que é considerado tesouro. Nós somos o tesouro de Deus, meus irmãos. É motivo de a gente estar dando glória a Deus. Nós somos o tesouro, nós não merecemos nada, mas nós somos o tesouro de Deus. Ele diz aqui que nós seremos carregados nas mãos dele, como a águia carrega, passando por cima de tudo. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Nós temos
somos o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus fez essa aliança com o povo de Israel. Eles seriam o seu povo, eles seriam o seu tesouro, e e Deus seria o seu Deus. Não poderia haver outros deuses. Amarás o Senhor, seu Deus. Amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Eles seriam o povo obedeceria a Deus e ele perdoaria os seus pecados mediante os sacrifícios. A gente lembra que no Antigo Testamento, o povo de Deus, eles eram perdoados, não em total, mas os pecados seriam perdoados através do sacrifício que aquele povo fizessem oferecendo a Deus. Aí no Novo Testamento, essa promessa, ela retorna para nós. Agora aplica em cima aos cristãos, e não mais apenas aos judeus. Essa promessa que era só para os judeus, essa promessa que era só para Israel, agora Deus estende para todos os que creem em Jesus como único e eterno Salvador. Agora não é mais apenas os judeus, nós como gentios também temos direito. Então na chamada de Abraão se vê Deus escolhendo um povo pelo qual seria glorificado na terra, todas as nações. Esse povo, eles dariam um testemunho desse Deus tão poderoso. Esse povo, eles iriam querer conhecer mais esse Deus. Mas Deus tinha em mente um povo escolhido dentre todos os povos. Não era mais só aquele povo, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as raças. E quem é esse povo que é o tesouro de Deus? É a igreja de Deus. Somos nós, o corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós lemos assim: nós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Está vendo, meus irmãos? Povo exclusivo de Deus. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o 10 diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Meus queridos, o povo de Deus hoje é a igreja. É a igreja de Deus. Nós somos o povo de Deus. Quando nós lemos essa oração, Deus falando para Salomão, é Deus falando para nós agora. Você é o meu povo. Você é uma nação diferente. Você é um povo escolhido por Deus. Você é diferente do mundo. Você é o meu tesouro. Meus queridos, vocês já viram alguém cuidar mal de um tesouro? Só se for louco, né? Ninguém vai tratar. Se tu tem um tesouro, tu vai guardar esse tesouro, vai colocar num cofre, vai trancar, porque você quer cuidar desse tesouro. E é assim que Deus cuida do seu tesouro. É assim que Deus cuida desse povo maravilhoso. Nós somos uma geração santa, uma geração eleita, escolhida por Deus. Meus queridos, nós somos uma geração que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos uma geração eterna. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. Então, quando nós lemos aqui, se o meu povo, né, é uma coisa que a gente lendo e não parando para refletir, quando eu comecei a me aprofundar, eu fiquei, caramba, que maravilha! Que maravilha ser povo de Deus. Nós somos o sacerdote de Deus. Nós somos nosso sacerdote. Sacerdote tem por obrigação de levar as orações do povo, né? Nós temos essa obrigação, mas depois a gente vai falar mais tarde. Efésios capítulo 2, versículo 13, assim: todavia, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estáveis distantes,
foste aproximado mediante ao sangue de Cristo. Nós estávamos longe de Deus através do pecado, e agora esse povo de Jesus, esse povo que Jesus conquistou através do seu sangue derramado na cruz, agora nós podemos nos aproximar de Deus. Então, meus queridos, o que a gente aprende aqui é que ser povo de Deus, ser filho de Deus, é, além da soberania de Deus na tua vida, você tem que abrir o seu coração. Você tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. O povo de Deus é aquele que confessa Jesus como o único e eterno Salvador. É aquele que se arrepende do pecado. É a igreja de Deus. A igreja de Cristo. Essa igreja que propaga o número de Deus. Essa igreja que vive segundo a vontade de Deus. É o povo de Deus. É o povo escolhido, é o povo separado, é a nação santa. É a nação santa de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. O povo que se chama pelo meu nome. O povo que se chama pelo meu nome. E quem é esse que nós chamamos pelo nome? Nós sabemos, como povo de Deus, quem é Deus. Nós, como povo, nós conhecemos esse que está acima de tudo. É aquele que tem um poder ilimitado. Oh, Deus maravilhoso! O poder de Deus, ele não tem comparação. Então, nós, como povo de Deus, nós reconhecemos que Deus tem um poder ilimitado. Deus, ele muda um momento. Deus muda num momento aquilo que você não podemos mudar na vida inteira. Basta uma palavra desse Deus, ele muda. Então nós reconhecemos esse poder de Deus. Nós, como povo de Deus, reconhecemos. Deus aqui, ele está falando para um povo que tinha acabado, que conhecia o poder dele. Quando esse povo estava lá no Egito, Faraó se achava o máximo, ele se achava um Deus. Tinha poder para fazer, para mandar, para fazer o que fosse. Todos obedeciam o Faraó. Faraó era tido como um Deus. E esse Faraó, ele decidiu o quê? A enfrentar Deus. Ele se achava maior do que Deus. E quando nós lemos os relatos das 10 pragas sobre o Egito, nós vimos que Faraó foi uma palha na mão de Deus. Faraó não conseguiu nem se livrar de pelo menos uma praga. Tudo que Deus fez, tudo que Deus falou foi cumprido. Meus queridos, não há adversário para Deus. O maior adversário foi Satanás, que foi vencido. É esse Deus que nós somos o povo, aquele que tem poder ilimitado. Deus não tem poder. Então, se você é povo de Deus, se você faz parte do povo desse Deus que não há limites. Não há limites. Para Deus, nada é impossível. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós lemos e já falamos sobre, aqui no livro de 2 Crônicas também, quando Josafá, e também no livro de Ezequiel também, estavam cercados por um numeroso exército. Eles se estavam achando já perdidos. E Josafá, ele ora ao Senhor. Ali o homem não podia fazer mais nada. E o Senhor fala assim: não tenha medo. Não fique desanimado por causa desse exército enorme que está te cercando. Pois a batalha não é sua, Josafá. Essa batalha não é do meu povo. Mas essa batalha é minha. E a gente sabe que aquele exército foi todo derrotado através dos louvores. Meus queridos, a Bíblia é lotada, cheia de texto que mostra esse poder ilimitado de Deus.
A Bíblia está cheia desses versículos. Não há problemas que Deus não possa vencer por nós. Deus jamais perdeu e jamais perderá uma batalha, porque o seu poder está acima de tudo e de todos. Aleluia. Quando nós experimentamos, como por Deus, esse poder na nossa vida, tudo é transformado. Meus queridos, eu não sei se vocês lembram da conversão de vocês, mas não havia coisas que humanamente seria impossível? Vocês não viam uma solução, de repente, de um vício, de uma cura? Mas o poder de Deus, ele foi tão grande que ele mudou a história. Tudo é transformado. E uma maior demonstração do poder do Senhor foi a vitória de Jesus sobre a morte. Meus queridos, para um Deus que tem poder sobre a morte, não há poder que Deus não possa vencer. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. É Ele que garante uma vida eterna conosco. Esse povo que nós estamos falando, assim, o meu povo, é o povo que tem uma comunhão com Deus. É aquele povo que acredita em Deus. É aquele povo que um dia será arrebatado por Jesus para a glória de Deus. O meu povo que se chama pelo meu nome, é aquele povo que Deus conduz em segurança. Olha que benefício, meus irmãos. Todos nós passamos por fases em que nos sentimos mais frágeis. O momento em que nós estamos vivendo é um momento, uma fase que a gente está passando aqui, como nós somos andarilhos, nós estamos caminhando para a cidade celestial, a Canaã Santa, que está preparada para todos. Então nós aqui passamos momentos nas nossas vidas que nós sentimos mais frágeis. Enfrentamos lutas, enfrentamos obstáculos que parecem grandes demais para nós. E nesses momentos, muitas vezes, nós até procuramos soluções em lugares ou pessoas erradas. Confiamos, às vezes, colocamos nossa esperança e procuramos a segurança em coisas instáveis e de pouca confiança. Mas esse povo de Deus, ele sabe encontrar a segurança, sabe onde encontrar socorro, sabe encontrar abrigo, sabe encontrar aquele que coloca na sua mão e como águia anda por cima de tudo. Só nos sentimos verdadeiramente seguros quando nós colocamos a nossa vida na mão daquele que tudo pode, que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é infinitamente maior do que todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças. As nossas inseguranças, os nossos medos, eles são coisas que, devido às nossas falhas, e o pecado traz para nós, e nós ficamos inseguros. Esse Senhor, ele é poderoso para nos proteger dos ataques do inimigo. Esse Senhor, ele é poderoso para nos dar a vitória na maior luta que a gente possa passar. Nós somos o povo de Deus. Mesmo quando ninguém acredita que podemos vencer, que foi o caso do povo do Egito, o caso de Josafá e de tantos outros, mesmo quando todo mundo olha e fala, não tem jeito, nós estamos seguros na mão de Deus. Aleluia. Porque nós cremos. Glória a Deus. Nós somos o povo. Se o meu povo, o povo de Deus pode dizer, o meu socorro vem do Senhor, Oh, glória. que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele não permitirá que você tropece. Aleluia. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, hoje nós somos a nova Israel, não dormirá, ele está sempre em alerta. Aleluia. Se você é povo de Deus, você diz isso. O povo de Deus pode dizer, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos,
ainda que a terra trema, ainda que a terra trema, e os mares se afundem no coração do mar, os montes se afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nós não temos o que temer, meus irmãos. Nós estamos seguros na mão de Deus. O povo de Deus, ele sabe que Deus está te guardando. Aleluia. O povo de Deus tem essa certeza. Glória a Deus. O povo de Deus, ele sabe que Deus sempre cumpre. O povo de Deus, ele sempre cumpre o que nós combinamos com Deus, o que nós acordamos com Deus, o acordo que nós fizemos com Deus. O Deus espera de cada um de nós, como povo, que a gente cumpra a nossa parte. Pregar o evangelho, se afastar das coisas erradas. Queridos, eu sempre falo uma coisa. Ninguém é obrigado a se converter. Ninguém é obrigado a fazer acordo com Deus. Vocês lembram de Ananias e Safira? Chegaram lá e mentiram. Não precisava deles ter feito aquilo. Eles podiam vender aquela propriedade e entregar a sua oferta. Mas eles chegaram e falaram que tinha todo o dinheiro ali. Deus não ia matar eles. O que aconteceu não foi eles negar, foi a mentira que eles falaram para Deus. Então nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a assinar acordo. Mas, querido, mais uma vez, se você fez um acordo com Deus, você é assim, obrigado a manter a sua disposição em cumprir. Isso é geral. Isso é geral. Principalmente com Deus. Nós não somos capazes de cumprir com fidelidade o acordo. Mas nós precisamos nos compromissar em cumprir. Nós somos pecadores. A gente promete que nós não vamos pecar. Mas Deus sabe. Deus sabe que nós somos pecadores. Então nós temos que fazer sim tudo que for preciso, nos compromissar em cumprir. Essa é a nossa parte. Pecadores que somos, mas pecadores que não se alegram com o pecado e nem se acomodam no pecado e nem se atolam no pecado. São pecadores. A gente não pode se atolar no pecado, viver no pecado. Se nós somos o povo de Deus, nós cumpriremos o acordo que fez com Ele. E o acordo que nós fazemos com Deus não é pesado. Não é pesado. Não é pesado. E eu queria falar ainda que o povo de Deus, nós, somos o povo que devemos e temos que se colocar no caminho da santificação, no caminho da santidade. O que é ser santo? Ser santo significa ser separado. Separado do restante. Nós somos um povo santo, nação santa, nação separada do povo pecaminoso. As nações estão por aí. A nação de Cristo é ação separada. Santo significa ser separado do restante. Então Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera do seu povo, espera dos seus filhos, que nós, vivamos em santidade. Deus espera que nós tenhamos uma vida de santidade, não se deixando corromper pelos valores desse mundo. Santidade é uma exigência de Deus para o seu povo. E eu vou dizer para você que a santidade, ser santo, vale a pena. Uma vida santa é uma vida que vale a pena ser.
Você ser separado do pecado, separado do mundo, ser povo de Deus, compensa, vale a pena. A santidade é uma exigência de Deus para que a gente possa ter com Ele um relacionamento. Nós precisamos ser santos para ter um relacionamento com Deus. Quando nós vivemos de modo santo, nós somos parecidos com Deus. Levítico capítulo 19, versículo 12. Nós lemos assim: sede santo, porque eu também sou santo. Deus não está pedindo para que o povo dele seja santo. Deus está falando, exigindo. É uma exigência. Ser santo, porque eu sou santo. Deus é santo. Deus quer se relacionar com pessoas santas. Deus não se relaciona com pessoas que preferem viver no pecado em lugar de buscar uma vida santa. Deus não quer. O povo de Deus é um povo separado. É um povo que reconhece que Deus é o Deus do impossível. Que para Deus não há nada impossível. É o povo de Deus. É o povo que cumpre o acordo que fez com Deus de ser santo. É o povo que busca santidade. Então, meus queridos, queremos ser povo de Deus? Somos povo de Deus? Então busquemos ser santo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 1 Pedro diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, quem foi chamado? O seu povo. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. E nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha que tremendo, né, meus irmãos? Povo escolhido de Deus, santo e amado, amado por Deus. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deus, Ele está falando aqui, está falando hoje, de manhã, comigo e com você. Está falando com o seu povo escolhido por Deus, o povo santo, um povo que conhece e um povo que sabe o seu nome. Quem é esse povo? Esse povo é o corpo de Cristo. Esse povo é a igreja. A igreja é a união daqueles que foram chamados por Deus. A igreja é o povo que, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus enviado ao mundo para redimi-los de seu pecado. Meus queridos, nós somos o povo de Deus. E Deus aqui está falando, de início ele já começa falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Tem uma condição para depois a gente falar da oração. A primeira coisa que você tem que ser é fazer parte do povo de Deus. Meus queridos, Deus, como que Deus vai ouvir a oração? Ela até ouve pela misericórdia de uma pessoa que não quer ter intimidade, de uma pessoa que não quer ter compromisso, de uma pessoa que só busca esse Deus na hora da necessidade. Deus, Ele quer um
povo que tenha compromisso com ele. E esse povo é o povo que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse povo é a igreja que prega a palavra verdadeira, a igreja que mesmo na sua imperfeição, busca manter o compromisso com Deus, busca ser santo, busca a sua santificação. Esse é o povo de Deus. E se você que nos assiste nesta manhã, você ainda não tem esse compromisso com Deus, você até se acha filho de Deus, você se acha até que faz parte desse povo de Deus. Mas, querido pastor, não é o pastor Luiz que está falando isso. Quem está falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está falando. É Deus falando aqui. O meu povo é a nação santa. É o povo escolhido. É o povo que estava nas trevas. É o povo que se redimiu através do sangue de Jesus. Esses têm acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Mas se eu não creio, se eu não quero compromisso, como que Deus vai ouvir as minhas? Ele até ouve. E pode ser até uma oração sincera, mas o que está faltando em você ainda, para não poder fazer parte desse povo? O que está faltando em você ainda para ter um compromisso com esse Deus? É tão difícil assim? É tão difícil fazer parte desse povo? Nós vimos aqui que nós somos tesouro de Deus. Tesouro de Deus. Deus guarda, Deus nos livra de todos os perigos. Deus está conosco, caminhando, guardando. Deus mostrou e mostra sempre o seu amor por nós. O maior amor foi a morte de Jesus na cruz por nós. O que eu posso fazer para que eu corresponda a esse amor? Meus queridos, é só eu entregar a minha vida a Jesus. É só eu ter uma vida de adoração. É eu pregar, aqui está aqui. Para que nós somos povo de Deus? Para a gente falar, testemunhar deste amor. Meus queridos, nós temos que nos alegrar de estar domingo pela manhã na casa do Senhor, para aprender mais um pouco da palavra de Deus, para participar do culto. Nós temos que ir para a casa de Deus, o povo de Deus, ele vai alegre. E não venha me dizer que para estar com Deus eu não preciso da igreja. Eu até acredito. Mas se você não tem prazer de estar com o povo de Deus numa igreja, participando, mesmo com toda a deficiência, precisa de se ajoelhar, precisa de clamar a esse Deus, porque tem alguma coisa errada. A falta que está sentindo hoje, a falta que nós estamos sentindo de estar ali participando daquele banquete como irmãos ali, abraçando, tocando, compartilhando as nossas necessidades com nossos irmãos, sentindo a presença de Deus através dos testemunhos, através das alegrias do irmão. Nós somos o povo de Deus, nação santa, povo santo escolhido por Deus. Então, se você não faz parte deste povo, que hoje você tome a sua decisão. Tome a sua decisão de buscar ser parte desse povo, crendo que Jesus é seu único e eterno Salvador, confessando seus pecados, se arrependendo e tendo um compromisso com Jesus. Compromisso. Deus quer que você tenha compromisso. E que Deus venha nos abençoar. Amanhã nós vamos dar a segunda parte, a segunda palavra desse versículo. Então, durante a semana, nós vamos estar meditando. Amanhã nós vamos falar sobre se humilhar. O que é se humilhar? Nós somos tão cheios de nós, quando fala humilhar, a gente já fica, eu vou me humilhar? Então, vamos entender um pouquinho, né? Relembrar. Isso tudo nós já sabemos, estamos relembrando, aproveitando esse dia que nós estamos em casa e relembrando aquilo que a gente já sabe, mas que para mim, tem trazido uma experiência muito boa diante de Deus e creio que com os irmãos também.
está tendo tempo para parar, para ouvir mais a Deus. E depois que terminar aqui, procure ler, procure entender mais o que Deus tem para falar com vocês. Amanhã, 8 horas da manhã. Hoje é o nosso culto, não vai ser sobre a segunda crônica. Às 19 horas, a Igreja Batista Emanuel estará unida, junto com os amigos que estão nos assistindo, junto com os irmãos, com o povo de Deus, para que a gente possa refletir mais na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, pedir a nosso Deus, nosso Pai, forças, pedir, entregar nossa vida, continuar orando sempre pelos enfermos, pelas famílias lutadas. Tem chegado muitos pedidos, meus irmãos, de pessoas que estão com esse coronavírus, né? Covid-19, pastores. O pastor Sócrates já está melhor, mas ainda fala com dificuldade. Temos o pai do Juan, que eu não sei como é que ele está, se ele melhorou. Né? Temos outros pastores que estão já constatando esse Covid-19 e tantos outros. Então vamos continuar orando pelos nossos irmãos, nossas irmãs que estão com problema de outras enfermidades. Então hoje às 19 horas e amanhã 8 horas. Então vamos orar, continue orando por esses irmãos, por essas pessoas e consagrem as suas vidas ao Senhor e nós possamos ser santos, assim como Deus é santo. Curva sua cabeça, vamos orar. Grandioso Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por fazer parte deste povo que se chama pelo Teu nome. O povo que reconhece, ó Pai, teu imenso poder. O povo que sabe, ó Pai, que não tem impossível. O povo que te reconhece como o Deus de poder. O Deus que nos dá segurança. O Deus que nos guarda. O Deus que caminha conosco, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por participar deste povo. Esse povo, ó Pai, escolhido por Ti, esse povo que tem o nome escrito no livro da vida, esse povo que está separado do pecado, desse mundo pecaminoso, esse povo que tem prazer, ó Pai, em viver a Tua palavra, esse povo que tem prazer em falar da Tua palavra, esse povo que sabe, ó Pai, que não tem tribulação que Tu não possa vencer. Muito obrigado, Senhor, por pertencer a este povo. Senhor, visite aqueles agora que estão fracos na fé. Visite aqueles que ainda não tomaram uma decisão. Visite aqueles que ainda estão em dúvida, Senhor, em assumir um compromisso maior contigo, Senhor. Que essas pessoas possam ter um compromisso não de ir à igreja, de frequentar um culto, mas que eles fazer para te adorar, para te servir, para glorificar o teu santo nome. Ó Senhor, muito obrigado de ser tratado como seu tesouro. Muito obrigado, porque tu me compraste, tu compraste este povo com um preço que ninguém podia pagar, que foi o sangue puro de Jesus Cristo. Muito obrigado, que nós possamos, ó Pai, tomar posse dessa palavra, eu sou o povo de Deus, e viver como povo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, aqueles que não puderam estar conosco nesta manhã, que eu possa estar trazendo eles à noite para participar deste banquete. Visita os enfermos, Senhor, as famílias enlutadas, e que tu possa estar dando forças neste momento de tanta tristeza, de tantos medos, de tantas insegurança, em tantas ansiedades, que nós, como teu povo, possamos sentir seguro nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Um dia abençoado. Vamos orar agora, só mais um momento, que a irmã Alda não está passando bem, né? Então, vamos orar pela irmã Alda e também pela Maria. Grandioso Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, ó Senhor, Tu sabes as dificuldades que estão tendo essas irmãs e tantos outros, Senhor. Mas nós cremos no Deus de poder. E nós queremos, neste momento, nós te pedimos, como teu povo, reconhecendo o teu poder, a sua grandeza, a sua misericórdia. Senhor, toque com a sua mão santa agora na tua serva.
a tua serva Alda. Toque com a tua mão santa na tua serva Maria. Em tantos outros servos que estão passando esse momento por esta luta, lutando contra uma enfermidade. Ó Pai, que a irmã Alda, nesse momento, possa estar sentindo refrigério. Que essa dor possa estar passando. Que ela possa estar sendo animada pelo Espírito Santo. Que ela possa ter um dia de paz, um dia na tua presença. Ó Senhor, opera um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Continuar orando pela irmã Alda. Deus, e eu creio, irmãos, que como a Vanilde botou na minha casa, Deus está fazendo uma maravilha. Eu creio que Deus é uma maravilha na casa de cada um de vocês. Está presente. E logo mais a gente um abraço do seu amigo, do seu amigo, em nome de Jesus, um dia abençoado e amém. Thank you.